Fizeram os 13 pontos, né? E eu recebi do Vitor Moran uma foto em que o Haroldo Fernandes e o Vitor Moran foram receber com o José Góes na Caixa Econômica Federal o prêmio, mas o prêmio não foi lá, essas coisas, acertou muita gente, né? Eu não me lembro quanto foi, porque foi uma importância pequena, mas assim, como marketing era muito importante, porque nós éramos especializados em loteria esportiva e fazer os 13 pontos na loteria significou que a equipe realmente era boa em loteria esportiva, né? E toda vez que você fala em loteria esportiva Tupi, loteria esportiva Tupi, eu lembro de Manuel Ramos. Aliás, eu sou plantão esportivo, olha, o meu ídolo sempre foi Manuel Ramos. Mané, você sabe que nesse plantão esportivo, na história do plantão esportivo, o fundador de tudo isso foi o Narciso Vernizzi, né? Eu sou um grande admirador do Narciso Vernizzi, sou ouvinte cativo do Narciso Vernizzi até hoje na previsão de tempo. Mas o Narciso foi quem introduziu o serviço informativo de plantão, e naquela época não havia, como agora eu estou falando no telefone celular, essa facilidade toda de comunicação, e o Narciso baseava todo o seu serviço nas escutas de ondas curtas, nas escutas em comunicados de radioamadores. Então tudo que ele fazia, as informações internacionais e da América do Sul, de futebol, era tudo feito nessa base de ondas curtas. Então eu aproveito esta chance que estamos falando de gente tão importante do rádio esportivo como o meu querido e saudoso amigo José Góes, também prestar uma homenagem ao Narciso, porque ele, falando em plantão esportivo, ele foi o pai de todos vocês, viu, Milton? E eu tenho um orgulho na carreira, eu sucedi ao Narciso Vernizzi, hoje The Weatherman, o homem que inventou o plantão esportivo, o plantão esportivo reserva era o Fausto Silva, e o Fausto, que na verdade não queria ser plantão, ele alegava que não cabia na cadeira, na verdade ele queria largar a mão do plantão mesmo, aí eu entrei pelas mãos do Osmar Santos em 73 e agradeço muito a Deus, ao Osmar e ao mestre Narciso também por isso. Agora, meu caro Milton Camargo, a sua emoção nos toca, mas diga por gentileza ao ouvinte da PAN que tanto acompanhou o José Góes pela Rádio Tupi, pela TV Tupi, pela TV Cultura, nos seus vários trabalhos profissionais. Você já disse, faleceu José Góes com 65 anos de idade. Ele deixou viúva, quantos filhos, netos? Não, ele deixou a viúva, dona Ercília Baroni Góes, deixou 2 filhos, o Paulinho e o Luiz Fernando. E o Góes, eu também pensei que ele tivesse nascido em Sorocaba, mas ele não nasceu em Sorocaba, ele nasceu aqui em São Paulo, na rua Ares. Ele era paulistano, mas ele começou, os seus pais moravam em Chavantes, depois se mudaram para Sorocaba, tinha um comércio em Sorocaba, e o Góes começou a trabalhar como radialista na Rádio Clube de Sorocaba. Mas ele era paulistano da rua Luiz Góes. Eu imagino. Perdão, da rua Abílio Soares. Abílio Soares aqui no bairro do Paraíso. E Chavantes, quem nasceu em Chavantes também foi o Sérgio Valentim, antigo goleiro do São Paulo Futebol Clube, São Sérgio Valentim. Isso. Agora, em relação às coisas da equipe 1040, do José Góes, do Milton Camargo, outro dia eu homenageei também o gol 1040, inclusive com fotos suas, o gol do Pelé 1040, com o Pelé sendo homenageado até com a placa do carro lá na cidade de Santos com o Mercedes dele, né? Essa história do gol 1040 tem nuances curiosíssimas, né? Porque quando nós fizemos uma promoção em cima do gol 1040 e saímos atrás do Pelé e do Santos, onde quer que o Santos fosse, nós estávamos atrás para fazer o flagrante do gol 1040, né? Aí houve um jogo pela Copa Brasil entre o Santos e o Bahia, e nós estávamos no gol 1039. E a torcida total nossa, porque o gol 1040 saísse nesse jogo em Salvador, porque havia televisão, havia rádio, seria um reforço na nossa promoção, né? Mas o danado do Pelé não fez nenhum gol nesse jogo. E ele foi fazer o gol 1040 em Erechim, Rio Grande do Sul. A única emissora que transmitiu o jogo foi a Rádio Tupi, porque queria fazer o gol 1040, né? Mas o Pelé foi muito gentil. Quando ele fez o gol 1040, o juiz parou o jogo, estava tudo combinado. Ele nos deu a camiseta 1040, nos deu a camiseta número 10, vestiu a camiseta número 1040, deu a bola do jogo. Nós ficamos com a bola do jogo, é uma outra história que não dá para contar agora.
E foi uma promoção muito bonita em torno desse Gol 1040. Você chegou a ver a reportagem que eu fiz envolvendo o Gol 1040, Milton? Claro, vi sim, Milton. Você sabe que você é o maior especialista em equipe 1040, né? Porque eu ouvi demais e aprendi muito. Outro dia eu falei muito com o Luiz Aguiar, e Luiz Aguiar dizia isso pro Luiz Aguiar: olha, eu faço o plantão domingo como você fazia o show de loteria Tupi. Agora, Milton Camargo, vamos... Deixa eu só falar um detalhe para você. Você sabe muito mais, o que eu estou falando não é no sentido de ser agradável com você, mas você conhece muito mais a 1040 do que eu, que fui chefe da equipe durante muitos anos, que a minha memória não é muito boa e a sua é excelente. Bondade sua, Milton Camargo, meu xará. Só 3 perguntas finais. Diga aí, por favor, a equipe 1040, os profissionais. Você vai esquecer de um ou outro, infelizmente, porque foram muitos anos, mas cite muitos integrantes da equipe 1040 da Rádio Tupi, por favor. Nós tivemos uma atividade esportiva sempre muito intensa na Rádio Tupi. Em 1950, quando eu vim para Tupi, eu ainda peguei o futebol na Tupi naquele comecinho de ano. Tinha o Jaime Moreira Filho ainda naquele tempo. Pouca gente se lembrará do nome do Jaime Moreira Filho, que foi o locutor esportivo carioca, que veio para São Paulo, excepcional. Ainda trabalhei com o Jaime Moreira Filho. Logo depois, o Aurélio Campos, que nos trouxe para São Paulo, que era o diretor da parte esportiva associada, ele fundou a Radiodifusora Voz dos Esportes. Então a Radiodifusora se especializou, só fazia esportes. Era esportes e música brasileira. A Radiodifusora, pasmem os ouvintes, transmitia campeonatos de esgrima. Você não pode imaginar o que é a transmissão de um campeonato de esgrima. Depois, na sequência dos trabalhos, o Pedro Luiz foi contratado. E o Pedro Luiz trouxe um grande reforço para todo o grupo associado nessa parte esportiva. Veio o Mário Moraes, veio o Pedro Luiz, veio o Alfredo Orlando. E foi um grande movimento feito em torno da equipe 1040, aproveitando a frequência da Rádio Tupi, que era 1040 kHz. O Pedro ficou diretor-geral de esportes e nos prestigiou sempre. E eu continuei sempre como coordenador, como o chefe da equipe 1040, né? Aproveito para mandar um grande abraço ao meu amigo Pedro Luiz, porque eu sei que ele não está muito bem de saúde, está no hospital, que Deus o ajude a se recuperar totalmente. Então, nessa sequência de equipe 1040, nós tivemos reforços. Depois o Pedro e o Mário deixaram a Tupi e foram para a Rádio Nacional, e nós continuamos com o trabalho da equipe 1040. Então, nesse trabalho todo, houve muita gente que trabalhou ali, mas a base, tirando o Pedro, o Mário, o Eli Coimbra, Juarez Soares, aí nós ficamos com a saída do Pedro com o Haroldo Fernandes e o Alfredo Orlando, que eram os locutores titulares. Tínhamos o Ávila Machado, tínhamos o Lucas Neto, tínhamos o Vitor Moran, o Manuel Ramos, o Wilson de Freitas, o Antônio Rangel. E fica difícil enumerar todos assim, porque a memória nesse momento... Eu gostava de um repórter chamado Pimentel. Otávio Pimentel, Caboclão, depois ficou Caboclão da música sertaneja, né? Otávio Pimentel e Juarez Soares, faziam uma dupla muito boa. Uma dupla excelente, os dois, Otávio Pimentel e Juarez Soares. E eu gostava... Juarez Soares, é curiosíssima a história de Juarez Soares. Juarez Soares fez uma vez um teste comigo na Tupi, uma vaga que eu tinha para locutor, e entre muitos candidatos ele não foi aprovado. Eu achei que ele tinha características de repórter e falei para ele: no dia que eu precisar de um repórter na Tupi, eu vou te chamar. Ele trabalhava na Rádio Clube de Lorena. Aí o Juarez sumiu, né? Aí mais de um ano depois, eu precisei de um repórter. Eu falei: o repórter ideal seria aquele locutor da Rádio Clube de Lorena. Aí liguei para Lorena e o rapaz falou: não, o Juarez abandonou o rádio, ele não trabalha mais em rádio. Eu falei: não trabalha mais em rádio, o que ele faz? Ele está trabalhando no Banco Noroeste. Aí localizei o Juarez no Banco Noroeste, em São Paulo. Ele era funcionário do Banco Noroeste em São Paulo. Liguei pro Juarez e falei: Juarez, você lembra daquele concurso, tal? Eu tenho uma vaga de repórter na Tupi, você não quer entrar nessa vaga?
Juarez, acho que em meia hora ele já estava no Sumaré. E nessa época ele já tinha uma pastelaria, porque ele nasceu em Pequim, e ele quando veio de navio, durou 2 meses para chegar o navio dele aqui e tal, ele veio de garçom no navio, depois ele montou uma pastelaria também, o China. Agora, eu queria citar 3 nomes que eu ouvia muito, porque eu gostava muito da Tupi e também da loteria, o Darley Basílio, o Antônio Eurico e o Paulo Edson. E faço questão de citar um cidadão que eu recebi um dia da equipe do 1040, recebi uma foto do Santos tirada infelizmente, hoje eu tenho uma coluna no Diário Popular e não acho mais a foto que eu recebi com o carimbo do Clube do Ouvinte. O Santos Futebol Clube jogando na rua Javari, o goleiro foi o Cláudio, tinha Orlando, Geraldino e tal, Pelé, e eu infelizmente perdi essa foto que o Clube do Ouvinte me mandou. E então eu era sócio do Clube do Ouvinte, 6 de agosto, meu aniversário, e eu sempre ouvia lá, principalmente o Clube do Ouvinte no dia do meu aniversário, o programa que era apresentado em ondas curtas pelo Marco Antônio, que você esqueceu de citar. Não, o Marquinhos foi muito importante na nossa equipe. Estou falando, citar nomes é sempre perigoso, né? O Clube do Ouvinte foi fundado por mim e pelo Góes, e nós tínhamos esse contato com o ouvinte, chegamos a ter 20 mil ouvintes classificados, com clube, data de nascimento, e tem muitos sócios do Clube do Ouvinte que a gente depois ficou sabendo. Um deles, que eu me lembro, era o Leivinha. O Leivinha, quando era garoto, ele era sócio do Clube do Ouvinte. O Leivinha é jogador, né? Então, eu não sabia que você tinha sido sócio do Clube do Ouvinte, que alegria, hein? E fui muitos anos e recebia a tabelinha de vocês pelo correio. Todo, né? A tabelinha do Campeonato Paulista, que o patrocinador era até Tatuzinho. Eu lembro bem disso, então. Milton, você sabe que na Tupi nós entrevistamos o Arthur Friedreich. Cheguei a entrevistar o Arthur Friedreich. Então são coisas do passado, e nesse período todo sempre esteve ligado ao nosso trabalho, à retaguarda do José Góes. Porque se o Walter Abraão podia viajar para fazer as coberturas de boxe, de Copa do Mundo, Olimpíada pela televisão Tupi, ele sabia que ele tinha na retaguarda uma figura chamada José Góes. E o José Góes resolvia tudo e a gente viajava tranquilo. E o mesmo acontecia comigo. Quando eu saía para viajar, e eu viajava muito, na retaguarda estava o José Góes. Então não havia nenhum problema de nenhuma natureza, pela capacidade profissional, pela lianeza de trato, pela fidalguia, pela amizade. O Zé Góes, que nós perdemos agora, foi uma das figuras mais importantes da crônica esportiva brasileira em todos os tempos. E quem está falando não é um ex-chefe do Góes, não havia esse termo chefe, um ex-irmão do José Góes. E o sentimento que todos nós, da Tupi, de outras emissoras que conheceram o Góes, o sentimento que todos nós tivemos sempre foi o seguinte: nós perdemos, não um amigo, perdemos um irmão. Tá vendo a emoção do nosso querido Milton Camargo falando do José Góes nesse momento? E ele falou da memória, falou do que eu lembrava. Eu vi realmente muito a Tupi. E o dia que o senhor localizar aí as fichas do Clube do Ouvinte, você localizará lá Milton Neves Filho. Desde os 12, 13 anos eu era sócio do Clube do Ouvinte. E falei aqui de um dos patrocinadores da tabelinha, o Tatuzinho, a pinga Tatuzinho, e eu vou lembrar de outro que era um grande patrocinador do futebol da Tupi, o Banco Brasileiro de Descontos. Você quer um detalhe curioso, entendeu? Milton? E vocês falavam tanto em Banco Brasileiro de Descontos, aí um dia o nome passou a ser Bradesco, e hoje eu tenho uma enorme satisfação de lembrar isso, porque eu conheço muitos diretores magistrais, gente muito séria que comanda este império chamado Bradesco, gente muito séria preocupada com o social, preocupada com o apoio à criança carente também na Fundação Bradesco. E naquele tempo de molequinho em Minas, eu ouvia vocês da Tupi falando Banco Brasileiro de Descontos. Aí um dia mudaram o nome para Bradesco. E esta é uma grande coincidência do ouvinte Milton Neves da Rádio Tupi e do profissional Milton Neves da Rádio Jovem Pan. O Bradesco na Tupi com Banco Brasileiro de Descontos e o Bradesco hoje na Jovem Pan. E em todo o programa que eu apresento, o Bradesco me acompanha. Isso muito me honra, e eu lembro isso para você que trabalhava para o Banco Brasileiro de Descontos. Milton, só mais um pequeno depoimento, porque eu acho que tem um sentido histórico assim na publicidade e no rádio, né? O Bradesco nunca tinha participado de nenhuma cobertura esportiva. Ele nunca tinha utilizado a mídia de esportes, de rádio, nada. E eu consegui, através de amizades que eu tinha no Bradesco, porque o Bradesco, você sabe, nasceu em Marília. Com a Amador Aguiar. Nasceu em Marília, eu era de Marília, né? Há 54 anos. 54 anos. O Laudo Natel é meu primo irmão, né?
Mas nesse assunto publicitário nunca houve nenhuma ligação com o laudo. Mas o Bradesco era Marília. Então nós tínhamos muitos amigos no Bradesco. Então uma vez nós imaginamos de oferecer para o Bradesco uma cota do patrocínio do futebol da Rádio Tupi. Eu fui ao banco, eu tinha também um grande amigo no Bradesco, o Francisco Sanches, e falei: Sanches, eu tenho uma cota de futebol da Tupi, seria uma grande oportunidade para vocês popularizarem o Bradesco através do esporte, porque o Bradesco não fazia mídia esportiva. Encurtando a história, eu ofereci o plano numa quinta-feira, na segunda-feira me ligaram do Bradesco, quem ligou foi o Ryokishi Hoshino, que faleceu há 2 meses atrás, era uma figura extraordinária do Bradesco, falando: aquele plano de futebol que você ofereceu ao banco foi aprovado. Então, a Tupi foi o primeiro veículo a divulgar o Bradesco na mídia esportiva. E a partir daí, o Bradesco gostou, porque realmente era uma mídia de popularização, e ele hoje é um veículo muito importante em todas as rádios, daí essas referências que você faz assim com tanta veemência, merecida veemência. Não, e eu tenho um privilégio na carreira, porque o Bradesco depois, a partir daí, passou a patrocinar, mas sempre com textos produzidos pela agência, sempre com jingles prontos, spots gravados, previamente gravados. E claro, eu sou o primeiro profissional a ter a liberdade de improvisar na comunicação do banco. Esta liberdade que me foi dada pelo Lasmar, pelo Décio Tenerello, algo que realmente me emocionou, e pelo meu amigo Agil Silva também, porque a responsabilidade é muito grande, e nós estamos aí uns 7, 8 anos falando do Bradesco, entre aspas, livremente, no plantão de domingo e também claro, no terceiro tempo da Jovem Pan. Claro. Mas eu lembro muito bem, o Haroldo Fernandes falava assim: Banco Brasileiro de Descontos, aqui na Tupi, não há distância que nos separe. Não era assim, ó? Que locutor o Haroldo, hein? O Haroldo, sabe, nós estivemos juntos há pouco tempo, e eu ainda estava perguntando: Haroldo, você não podia ter parado de transmitir futebol, né? Você até hoje seria... O Haroldo é o único locutor esportivo que eu conheci na minha vida já de muitos anos, que fazia a preparação física. Você viajava com o Haroldo, você ia fazer um jogo em Porto Alegre, ele chegava no hotel, todo mundo estava preocupado em jantar, tomar um aperitivo e tal. O Haroldo: agora eu vou fazer a minha ginástica. Ele põe o calção e ficava lá 1 hora fazendo ginástica e fazia flexões e tal, para manter a forma física. Não abusava de bebida, tomava um golinho de cerveja de vez em quando. Então, o Haroldo era um locutor esportivo atleta. Ele era um locutor esportivo atleta. Ele poderia estar radiando futebol até hoje tranquilamente, com toda a categoria que ele sempre teve. Mas ele preferiu outros rumos e maior tranquilidade na sua vida. O Haroldo era procurador da prefeitura, pouca gente sabe. Se aposentou como procurador da prefeitura. Tem uma vida tranquila, uma família maravilhosa. E a Tupi, graças a Deus, era formada por gente assim que tinha profundidade na sua atividade, né? E entre eles, voltando à origem desse nosso bate-papo, nosso amigo José Góes, que deixa todos nós com uma grande saudade. Uma grande saudade. Alô, José Góes, que Deus o tenha. E o Flávio Malhari Gomes me lembra outra frase famosa da equipe 1040 da Tupi, que tinha esse slogan: não há distância que nos separe. A Tupi falava também: quando a bola rola, a Tupi não é rola. Um grande abraço pra você, Milton Camargo. Alô, José Góes, que Deus o tenha. Posso falar? Você me dá mais 30 segundos? Vamos lá. Quando a bola rola, a Tupi não enrola. A Tupi contratou uma vez um locutor, nós tivemos uma vaga para locutor esportivo no Rio de Janeiro, e a Tupi contratou para fazer a nossa locução esportiva no Rio de Janeiro um locutor esportivo que tinha trabalhado na Continental e que era muito bom. Ele não estava trabalhando em rádio já nessa ocasião, mas por indicação de um outro colega, nós o contratamos para fazer essa cobertura carioca da Rádio Tupi. E como a Tupi fazia loteria esportiva, os jogos de São Paulo terminavam às 5 horas da tarde. E os jogos do Rio, os jogos de São Paulo terminavam às 6 horas da tarde. Começavam às 4 e terminavam às 6. No Rio às 7. Os jogos do Rio começavam às 5 e terminavam às 7. Então sobrava o segundo tempo do Rio de Janeiro. Então o slogan nasceu daí. A gente dizia: quando a bola rola, a Tupi não enrola. Diretamente do Rio de Janeiro,
Com vocês, José Silvério. Isso, Zé Silvério, que narrava grandes jogos, embates entre Olaria e Campo Grande, Madureira e Bom Sucesso e tal. Agora hoje o slogan não serve mais, porque quando a bola rola, não enrola, quer dizer, aqui é o contrário. Quando a bola para aqui na PAN, ela continua rolando, que agora tem o terceiro tempo. Não tem nada de transmitir jogo ruim, não, viu, Milton Camargo? Todo mundo, agora é uma nova filosofia, aliás, um terceiro tempo conduzido com muita segurança por você, também é uma revolução, mudança no rádio, mudou tudo, né? Mudou tudo. Você mudou toda a filosofia do rádio, do bola, quando a bola rola, Tupi não enrola, hoje mudou tudo, mas o terceiro tempo é sensacional. E o Zé Silvério, se você quer saber, ele é vizinho nosso, ele mora aqui na Cidade Vargas. Verdade, uma grande mansão na Zona Sul. Perdemos uma companhia de bar, porque de vez em quando o Zé Silvério tomava uma cervejinha com a gente. Só toma água mineral. Ele não bebe mais nada, só toma água mineral. Água mineral, Skin Carol, leve por natureza, sempre diz o José. Depois do Haroldo Fernandes, agora temos mais um locutor atleta, que é o Zé Silvério. Sem dúvida. Meu caro Milton Camargo, leve o nosso abraço à família do José Góes e eternamente vamos lembrar da equipe 1040 da Ratupi, com a qual muito aprendi como ouvinte lá na minha querida Muzambim, tá bom? Você sabe que eu e o Walter Abrão, que começamos juntos na Tupi há mais de 40 anos, continuamos juntos, né? O Walter Abrão atualmente é o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, atividade que ele desenvolve com muita competência e seriedade. Eu sou modesto assessor de imprensa do Tribunal de Contas, de maneira que quanto mais velho eu fico, mais eu trabalho. Beleza, Xará. Graças a Deus. Dê um abraço no Walter Abrão Beduíno também, tá bom? Milton, descobri por que você conhece tanto da Tupi, porque você foi sócio do Clube do Ouvinte. Fui mesmo, procure a ficha lá que você vai ver. Aliás, me dê a foto de volta que eu tô atrás dela. Molequinho. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, Milton Camargo, aqui na Jovem Pan, falando da equipe 1040 da Rádio Tupi, da TV Tupi, de tão saudosas memórias, né? De tão saudosas memórias, e falou também de José Góes. Alô, José Góes, que Deus o tenha.